a ser aplicada em nossa vida, e eu tenho certeza que Deus, Ele vai falar com a gente nesta noite por meio desta palavra. Nós sabemos que Jesus, Ele, depois de pregar por multidão de pessoas, Ele vai dizer aos seus discípulos: entra no barco e passamos para o outro lado. Quando Jesus diz aos seus discípulos: entra no barco e passamos para o outro lado, Jesus disse que está com seus discípulos no barco. Os discípulos não iam só para o outro lado da margem do mar. Jesus certamente estaria com eles. E algumas reflexões que eu queria trazer aqui, só uma reflexão nessa noite, dentro desse texto bíblico, que a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que Jesus, Ele está no barco com os seus discípulos. Jesus está na polpa do barco e está dormindo. E diz o texto que levanta uma grande tempestade, levanta um grande vento. A primeira lição que nós aprendemos é que o barco que Jesus está, ele não é isento de passar por problemas, por lutas, por diversidade. O fato da gente servirmos ao Senhor, dedicarmos e entregarmos as nossas vidas ao Senhor, não quer dizer que vamos estar isento de problemas, de lutas, porque Jesus está dentro deste barco. E diz o texto que vai vir um grande vento forte e o mar é revolto e os discípulos estão neste barco. Então nós vamos enfrentar adversidade, enfrentar problemas, mas vamos ter a convicção e a certeza que Jesus está conosco nesse barco, que Jesus está conosco no deserto, que Jesus está com a gente mediante as provas, mediante as lutas e a adversidade. E nós sabemos que o vento deserto se levanta contra nossas vidas por dois motivos. Primeiro motivo, às vezes, quando saímos fora da direção de Deus, a gente pode provocar o vento em nossas vidas, provocamos o deserto em nossas vidas. E a segunda opção é a permissão de Deus. Às vezes Deus nos prova, permitindo o vento, permitindo a tempestade. Não foi assim? Quem não se lembra do patriarca Jó, a qual Deus permite o diabo tocar em tudo quanto ele tem, e o que resta para ele é apenas um caco de telha. E nós entendemos que quando Deus nos prova, o caco de telha é o suficiente para poder nos consolar, porque Deus está permitindo Jó passar por esta prova, não para que ele venha morrer. Há um ditado que diz que o que não te mata te deixa mais forte. Então Deus permite tudo na vida de Jó, a tempestade, o vento, para poder provar e dar a ele experiências mais profundas. Às vezes, para saber que Deus cura, a gente tem que estar doente. Às vezes, para saber que Deus abre porta, a porta tem que se fechar. Às vezes, para saber que Deus restitui, nós temos que precisar de uma restituição. Às vezes, para saber que Deus faz milagre, nós temos que precisar de algo impossível para saber que Deus, Ele faz milagre. E às vezes, para poder vivermos experiências mais profundas com Deus, Deus vai nos permitir estar em certas circunstâncias para nós poder saber que Deus é Deus que passa conosco no vale. Porque Jó, ele já fazia holocausto, sacrifício a Deus, mas quando ele passa por essa tempestade, quando ele passa por essa provação,
ele mesmo vai testificar e vai dizer: eu conhecia Deus só de ouvir, hoje eu conheço de andar. As provações que Deus nos coloca dentro dela sempre vai terminar em testemunho, sempre vai terminar em experiências para poder estar contando. Agora, provações que a gente caça, que a gente causa pela nossa própria desobediência, não vai gerar experiência, mas pode gerar um aprendizado para que não viemos cometer novamente os mesmos erros. E aqui nós aprendemos esta lição, que Jesus está dentro do barco e os discípulos estão enfrentando essa tempestade. E o que eu acho interessante no livro de Marcos, diferente do livro de Mateus, que no livro de Marcos vai dizer que tem outros barcos, não é apenas o barco que Jesus está, que é a qual o Senhor vai dizer, passamos para o outro lado. Tem outros barcos também que está no mar. E o que eu acho interessante é que quando Jesus ele está dentro do barco e os discípulos enfrentam a tempestade, certamente nesse meio tempo dessa tempestade, muitos outros barcos foi a pique, e depois eu volto a falar sobre isso. Mas nós entendemos que os discípulos, eles vão ter uma ação, porque não, às vezes não é só a gente orar, não só a gente clamar, nós temos que ter uma atitude, temos que ter uma ação, e eles vão ter uma ação. E qual é a ação que os discípulos vão ter? De ir até Jesus, aonde Jesus está. E quando os discípulos chegam até a Jesus, a palavra deles é essa: mestre, mestre, não te incomodas ou não te importas que a gente venha perecer, que a gente venha morrer? Eu quero trazer algo diferente aqui, porque os discípulos estão usando e proferindo uma palavra de morte, proferindo uma palavra: vamos perecer, vamos morrer. E a Bíblia diz no livro de Provérbios, no seu capítulo 18, que a nossa boca tem poder de amaldiçoar e de abençoar. O poder da vida e o poder da morte está em nossa língua. Veja bem que a visão deles é: não te importa, porque vamos perecer, vamos morrer. Ele está proferindo palavras de morte. E nós, servos de Deus, devemos tomar muito cuidado com aquilo que estamos proferindo da nossa boca, se é palavra de vida ou se é palavra de morte. Os discípulos proferem palavra de morte, que vamos perecer, mas Jesus vai proferir palavra de vida, Jesus vai proferir palavra de restituição. Veja bem que os discípulos, eles vão dizer: não te importa. E veja bem que eles vão ter uma atitude. Volta a dizer: às vezes nós oramos, às vezes nós clamamos, mas às vezes Jesus não vai responder nada e não vai fazer nada mediante a nossa oração, mediante o nosso clamor, porque Jesus vai estar esperando uma atitude nossa. Porque às vezes a oração não vai resolver, a oração não vai trazer o milagre, mas a nossa atitude, a nossa reação vai trazer o milagre, porque uma atitude nossa aqui na terra é uma ação de Deus no céu, e é isso que vai acontecer. Jesus está na polpa do barco dormindo. Dois homens na Bíblia que a gente vai ver dormindo em meio à tempestade. O primeiro, o segundo homem foi Jesus Cristo, que dormiu em meio a uma tempestade. E o primeiro homem foi Jonas. Jesus dorme depois que prega. Jonas dorme para não pregar. Jesus dorme depois que prega. Jesus dorme por obediência. Jesus dorme, mas está tranquilo, está calmo. Jonas está dormindo pela desobediência de fugir do propósito de Deus. Tem pessoas que estão dormindo, mas é descansando em Deus, porque Jesus pregou para a multidão, estava cansado e foi dormir. Jonas dorme, mas é fugindo do propósito de Deus.
Deus. Jonas dorme, mas é debaixo de desobediência.